Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui para mais um estudo da nossa escola bíblica dominical. E como nós estamos estudando uma sequência de lições falando sobre adversidades, tribulações e olhando um pouquinho para a vida de grandes homens bíblicos que também passaram pelo que a gente passa aqui nesse mundo e tiveram êxito. E nós podemos olhar para trás, olhar para a vida desses homens e aprender com eles. Hoje a nossa lição é a lição 10, que tem como título Quando a adversidade é incredulidade. E a lição está baseada na vida de um grande profeta do povo de Israel, que é o profeta Isaías. Eu particularmente gosto muito do profeta Isaías pelo seu tom messiânico. O profeta Isaías, ele é considerado o maior profeta messiânico de todo o profetismo de Israel. Tanto os profetas do Reino do Norte, quanto os profetas do Reino do Sul. Quando a gente olha para a história deles, quando a gente olha para a mensagem deles, quando a gente olha para as denúncias deles, o profeta Isaías se destaca quando o assunto é o Messias, a profecia em relação ao Messias. E existe uma particularidade no livro de Isaías que desperta muita curiosidade de pessoas. Existem muitas pessoas que se debruçam em estudar esse livro, porque ele é considerado uma microbíblia. A nossa Bíblia protestante, ela tem 66 livros, né? Assim como o livro de Isaías, com 66 capítulos. E os primeiros 39 capítulos de Isaías vai tratar ali justamente do trato de Deus com o povo, parecido com a mensagem que a gente encontra no Antigo Testamento. E nos próximos livros, nós encontramos justamente essa esperança messiânica. Isaías aí falando sobre o servo sofredor, né? Então a gente vê esse anúncio do Messias, essa profecia em relação ao Messias. Isaías apontando para o futuro, apontando para o ungido. Isso é muito bonito. E o nosso profeta Isaías, ele já começa falando sobre uma visão, a visão que ele tem de Deus e reconhecendo a sua miserabilidade. Eu quero destacar isso aqui porque, como a gente vai falar sobre incredulidade, uma característica das pessoas que não são incrédulas, pessoas que creem em Deus, são pessoas que reconhecem o seu grau de miserabilidade. Isaías reconhece o quanto ele era indigno. Por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos num mundo que cada vez mais é pregado para mim e para você que você é digno de alguma coisa. Isso não é verdade. E Isaías aqui, o grande profeta Isaías, já nos dá essa grande aula. Senhor, os meus lábios são impuros, eu não sou digno de toda essa glória. Então, está aqui a primeira lição para a gente nessa manhã. Reconhecimento do nosso grau de miserabilidade. Reconhecimento de que nós não somos dignos de nada. Esse é o primeiro ato de quem quer dar esse salto da fé, o salto de crer, o ato de crer. Nós precisamos reconhecer que somos totalmente dependentes desse Deus, porque se eu não reconheço que sou totalmente dependente de um Deus, de um ser superior, se eu acho que eu posso com as minhas próprias forças, isso me impede de dar esse salto de entrega, que é esse ato de crer. E eu quero chamar sua atenção justamente para isso, o que vem a ser incredulidade. A lição 10, a autora define incredulidade. Ela vai falar o seguinte no tópico 2. A incredulidade é falta de crença em Deus ou fé em Deus e em sua provisão. Ela está na raiz de toda a nossa insegurança em relação às promessas de Deus. A incredulidade não é falta de compreensão intelectual, mas de desobediência face às ordens claras de Deus. Ou seja, a gente pode entender incredulidade como essa não entrega. Eu não me entrego, eu não me submeto a esse Deus.
E eu não estou falando aqui de dúvidas. Eu gosto muito de um teólogo alemão chamado Paul Tillich, que ele vai falar que dúvida não é algo que faz oposição à fé, mas é um elemento da fé. Isso é interessante, porque a gente acha que o simples fato da gente duvidar, às vezes a gente duvida mesmo, diante de algumas coisas que acontecem na nossa vida, que isso nos faz incrédulos. Não é bem assim. A dúvida faz parte do ato de crer. Mas, mesmo com as nossas dúvidas, mesmo com as nossas angústias, diante de algumas faltas de respostas, isso não pode nos impedir de dar o salto da fé. E é isso que é crer, é dar esse salto. Mesmo sem entender algumas coisas, mesmo sem ter resposta para algumas coisas, mesmo com dúvidas em algumas coisas, eu dou o salto em direção a esse Deus soberano, a esse Deus criador de todas as coisas. Isso é crer. E quando você não faz esse salto, você se torna um incrédulo. E nós vivemos num tempo onde facilmente podemos ser tomados pelo sentimento de incredulidade. E eu quero olhar um pouquinho agora para o tempo de Isaías e fazer links com o nosso tempo. Isaías vivia aqui num tempo onde o povo de Israel havia se afastado totalmente de Deus, estavam mergulhados numa idolatria, perderam aquele espírito de dependência de Deus, acharam que poderiam caminhar com as próprias pernas. E esse ato de incredulidade gera alguns desdobramentos, vai gerar alguns desdobramentos. E esses desdobramentos, eu queria destacar apenas dois, que eu vejo aqui no mundo de Isaías e que fazem links direto com o nosso mundo hoje, século 21. Eu poderia falar de muitos, mas eu quero destacar só dois para vocês refletirem nessa manhã e depois mergulharem com mais tempo, com mais calma em todo o livro de Isaías e descobrirem a grandiosidade e a riqueza que é a mensagem desse profeta. Primeiro, no mundo de Isaías existia uma grande religiosidade vazia, e isso é um desdobramento dessa incredulidade, dessa falta desse salto, como diz o grande filósofo Kierkegaard, o salto da fé, esse salto em direção a Deus. A falta desse salto gera corações vazios. E olha que interessante, o capítulo 29, versículo 13. Capítulo 29 vai dizer o seguinte, versículo 13. O Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e a adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Ou seja, o templo era bonito, a liturgia era bonita, os cânticos eram bonitos, mas eram vazios. E Deus está falando aqui, cessa, porque eu não estou interessado na religiosidade vazia e morta de vocês. Não tem retidão no coração de vocês. Eu não estou dentro do coração de vocês. Ou seja, vocês são incrédulos, vocês não se entregaram a mim. E assim como acontecia no mundo de Isaías, nesse tempo aqui, acontece no nosso mundo hoje. Nós vivemos um tempo de muita religiosidade, de muito legalismo, de muita letra, de muita moralidade, pouca prática, pouca praxis. O nosso maior problema do nosso cristianismo hoje é ético, é o abismo que existe entre o que é pregado e o que é praticado. Ou seja, as pessoas olham para nós e não enxergam aquilo que a gente prega, não enxergam a fé que a gente diz ter. Isso é um desdobramento de uma incredulidade, dessa falta, desse salto de dependência em direção a esse Deus. E nós hoje, em 2021, precisamos ter cuidado com isso, porque nós somos tomados facilmente por isso. É muito bom a gente estar aqui nos cultos, participarmos das escolas bíblicas, mas se a gente não tomar cuidado, essas atividades vão se tornando atividades que a gente faz com o coração vazio. Eu faço porque eu aprendi a fazer. Não é isso que Deus quer. Não é um coração religioso que Ele quer.
Ele quer um coração de quem realmente crê, ou seja, de quem realmente se entrega, de quem realmente depende, de quem realmente entende quem Ele é, de quem realmente quem entende quem Cristo é, quem Cristo representa, e de quem realmente se entende como igreja, a função de igreja, essa função de proclamar, de continuar o ato de Jesus, a mensagem transformadora. E as pessoas querem ver isso na gente. E mais interessante, o segundo ponto que eu queria destacar é que esse não ato de me entregar a Deus, de não confiar em Deus, de não crer em Deus, faz com que a minha crença seja projetada em outra coisa. Acontecia isso aqui no tempo de Isaías. Olha o que interessante diz o capítulo 31. Olha, capítulo 31 diz, tem como subtítulo aí, ai dos que confiam no Egito. Olha o que Isaías vai falar. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Contudo, Ele é também sábio e pode trazer a desgraça. Ele não volta atrás em suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos perversos, contra quem ajuda os maus. Ou seja, ele está falando aqui de pessoas que confiavam em carros, confiavam em cavalos, confiavam em coisas materiais, confiavam em exércitos, mas não confiavam em Deus. O que está acontecendo aqui é uma substituição de crença. No lugar de eu me entregar, dar o salto em direção a Deus, eu me entrego em direção às coisas que eu vejo, às coisas terrenas, às coisas desse mundo. Semelhante ao nosso tempo hoje, não é verdade? Nós também vivemos num tempo onde o homem prefere acreditar no próprio homem. O homem acredita em si mesmo, ele acha que pode com suas próprias forças. E quando a gente olha aqui para o profeta Isaías, nós vemos claramente a Bíblia nos ensinando, não confie em carros, não confie em cavalos, ou seja, não confie em partido político, não confie na política humana, não confie em filosofia humana, não confie no seu dinheiro, não confie no exército, não confie em nada disso. Tudo isso aqui é frágil, é pó, é vento. A nossa confiança, o nosso ato de crer tem que ser em Deus. Nós precisamos direcionar a nossa fé em Deus. E nós vivemos num mundo totalmente idólatra, assim como também o mundo de Isaías. Eu comecei aqui falando que Isaías está num contexto em que o povo de Israel mergulhou na idolatria, ou seja, eles substituíram. Antes dependiam de Deus quando estavam lá no deserto, mas com o progresso perderam a visão de dependência. E hoje nós aqui, com toda a nossa facilidade, agora eu quero falar de igreja brasileira, nós estamos aqui num país onde temos liberdade para exercitar e praticar a nossa fé. Não tem ninguém com uma arma apontando para a nossa cabeça, falando que vai nos matar se a gente carregar a Bíblia. Nós temos essa facilidade e não aproveitamos. Não aproveitamos. Nos lambuzamos de mel. Devemos voltar para essa mensagem do profeta Isaías. Para de confiar em vocês mesmos. Dependam de Deus. O progresso cegou vocês. Até quando? Irmãos, nós precisamos fugir, primeiro, dessa religiosidade vazia. Religiosidade é consequência de alguém que não se entregou totalmente a Deus, ainda acredita no seu legalismo, ainda acha que é pelos seus feitos, que é pelos seus méritos. Não. Vamos olhar para Jesus agora.
Saindo um pouquinho aqui do mundo do Antigo Testamento, olhando agora para o nosso mundo neotestamentário. Cristo, o Cordeiro Santo, não é você. Não é você quem faz. Não são não é toda essa legalidade que vai garantir a sua salvação. Não é. A salvação não vem de você. Vem de Deus. E isso fica claro aqui para a gente. E também nós precisamos não confiar em nós mesmos, no homem, mas confiar em Deus. É dele que vem nosso socorro. Nós estamos vivendo aí um momento de pandemia, não é verdade? Um momento de pandemia. E muitas pessoas desesperadas. Um grande teólogo, Bonhoeffer, ele vai dizer que quem conhece a Páscoa não desespera. Olha que frase forte. Quem conhece a Páscoa não desespera. Ou seja, quem conhece o Cristo, quem conhece o ato de salvação, Deus se encarnando, Deus mergulhando na história humana e morrendo naquela cruz, ao terceiro dia ressuscitando. Quem conhece essa história, quem se entregou a essa história, não se desespera diante de pandemia nenhuma. Não se desespera. Não tem motivo para a gente se desesperar, sabe por quê? Porque nós somos filhos de um Deus que está no controle de todo o curso da humanidade. Então, se você se desespera, isso quer dizer muito sobre a sua fé. Nós temos medo, sim. Nós sentimos insegurança, sim. Sentimos dúvidas, sim. Mas não deixamos de confiar que Deus tem a última palavra e que Ele está no controle de todas as coisas. E eu quero terminar essa breve reflexão com essa frase. Quem conhece a Páscoa não desespera. Você conhece a Páscoa? Você conhece o ato de salvação de Jesus Cristo? Você conhece? Se você não conhece, está esperando o quê para dar esse salto da fé, para se entregar? Se entrega. Pare de depender de você mesmo. Pare de acreditar nos homens. Não. Acredite em Deus. Lute contra a incredulidade e dê esse salto da fé em direção a esse Deus maravilhoso, em direção a esse Jesus Cristo que um dia retornará para glorificar toda a igreja. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã, que você tenha um domingo abençoado. Fiquem com Deus.